Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Mateus, a partir do verso 23. Mateus 4, verso 23. Amém, meus irmãos? Hoje nós vamos falar sobre unção e reconhecimento. Glória a Deus. Amém? Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, e endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele a todos os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia, da além do Jordão. Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim, o Espírito fala. Nessa palavra introdutória que nós vamos dar a respeito antes de entrarmos, você sabe que nós estamos estudando 7 etapas de Cristo. Se você aprendeu que a manjedoura te faz ter um começo humilde, te faz crescer gradativamente, se você entendeu que quando Deus, tudo começa e termina em Romanos 8, 28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam chamados segundo o seu decreto, segundo o seu propósito. Se você entende que o seu começo, Deus te põe em lugares simples para te fazer crescer, baseado e firmado em Provérbios 4, verso 18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se você entendeu que você precisa de um começo humilde, você entra na carpintaria, porque você precisa fechar os seus laços familiares, você precisa amar mais a sua família, você precisa amar mais o seu marido, sua esposa, seus filhos, você precisa crer que Jesus Cristo passou 18 anos na carpintaria, amando a José, amando a Maria, amando seus irmãos e irmãs. E se você aprendeu isso, você sabe que logo depois que você quer entrar para o ministério, ou ter uma vida mais aprofundada com Deus, você sabe que todo cristão passa pelo deserto. E aí você entra no deserto, onde o deserto não é para te surrar, não é para te matar. O deserto é um período transitório de uma vida de um crente, onde nós temos que aprender ou sermos treinados. Deus permite coisas de ruim acontecer na minha vida, para que Ele possa me ensinar. Porque se eu não consigo ouvir a voz dos meus ensinadores, Deus usa circunstâncias, Deus usa a vida circular, Deus usa o patrão, Deus usa o desemprego, Deus usa a morte de familiares, Deus usa situações para me ensinar. Porque Ele quer me treinar para um futuro melhor. Ele quer usar a minha vida, como pegando um gancho na palavra introdutória. Para você servir, você precisa antes ser treinado. Porque como é que você vai dar algo que você não sabe? Como é que você vai ajudar sendo que você precisa de ajuda? Como é que você vai instruir se você não sabe? Se você não se acendeu para aprender, como é que você vai se levantar para ensinar? Então o deserto nos ensina todas essas coisas. Ensina a gente a jejuar, ensina a gente a firmar a palavra, ensina a gente a aprender, a depender, a desfrutar da palavra. Então nós passamos por toda essa situação, é onde nós derrotamos Satanás logo de cara. Porque não pense você que você vai derrotar Satanás depois que você estiver grande. Você tem que derrotar quando o seu nome está no anonimato. Você tem que derrotar Satanás quando você ainda está nos bastidores. Você tem que derrotar ele enquanto você é pequeno. É aí que você tem que derrotar Satanás. Porque se você pensar que vai derrotá-lo depois que você tiver fama e prestígio, aí não, meu irmão. Aí as coisas não vão acontecer. Pelo contrário, ele vai te moer como trigo. Então, como eu sei que todos aqui já saíram do deserto, eu creio que eu estou profetizando e crendo que Deus te aperfeiçoou no deserto da vida. Eu tenho que crer e acreditar e profetizar nessa manhã de que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo do Senhor te envolveu de uma forma tremenda e você descobriu que você não tem que adorar o seu medo, não tem que adorar sua fraqueza, você não presta culto sobre os seus problemas, você só presta culto a um Deus Todo-Poderoso. Por isso você tem autoridade para dizer: Satanás, vá-te embora,
porque somente ao Senhor adorarás e somente a Ele presta o culto. Se isso aconteceu na sua vida, acontece uma coisa: o diabo tem que ir embora e os anjos têm que vir servir. Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso. Eu posso não ver anjos nessa manhã, meus olhos carnais podem não ver, mas eu creio pela fé que há anjos nesse lugar, me ajudando a ministrar essa palavra, te livrando, acampando do lado daquele que o teme. Isso eu creio, irmãos, isso eu acredito, e eu acredito que eles estão nos servindo. Então quando eles nos servem, acontece coisa. Jesus já sai de lá e ele começa a pregar o evangelho do reino, sobre arrependimentos. Ele vem dizendo que o reino de Deus já tem chegado, e ele começa a andar e a pregar. Ele separa discípulos, ele começa a fazer discípulos naquela mesma hora. E no texto que nós começamos a orar, antes de nós começarmos a estudar essa parte, no verso 23, alguns tópicos até o 24, né? Até o 25 também, ele começa a dizer coisas que acontecem, ou prioridades que são básicas para que o mundo espiritual me sirva. Primeiro diz: olha, ele percorria, ou seja, ele não ficava parado, ele estava sempre em movimento, ele estava se movendo. Ao se mover e levando o reino, ele ensinava. Prioridade é ensinar. A prioridade é fazer que o leigo aprenda os princípios espirituais. Prioridade do reino de Deus: ensinar. Ele ensinava. Ele ia às pessoas ensinar. Então, meu irmão, se você não tem prazer no ensino da palavra de Deus, comece a orar, porque ou você está em pecado, ou você nunca conheceu a Deus, ou você está numa falha com o Espírito de Deus, porque quando nós queremos aprender de Deus, nós estamos no princípio de toda a sabedoria e de temor do Senhor, porque está aqui o ensino, a prioridade de Deus. Primeiro ele ensina, depois ele prega. Mas ele prega o quê? O evangelho do reino. Ele não prega qualquer coisa. Primeiro ele ensina, depois ele prega o evangelho do reino, aí então ele começa a curar. Aí ele cura todas as enfermidades e moléstia, e aí a fama corre. Deixa eu dar uma palavra muito séria para você. Se você está entendendo essa palavra, se o seu espírito está absorvendo isso, sabe o que acontece? A partir de hoje sua fama vai correr. E eu vou dizer uma coisa para você: tudo bem, a nossa fama corre mesmo, do lado bom ou do lado ruim, corre. Mas eu estou falando de uma fama boa. Pessoas vão começar a dizer: olha, fulano, Bertano daquela igreja tem algo de diferente nele. Olha, a irmã lá, o irmão lá tem algo, aquele jovem, aquele obreiro, aquele cooperador tem algo de Deus. E aí você vai ver que as pessoas vão querer estar perto de você, porque quando a unção do Senhor desce, a primeira coisa que vem sobre nós um atributo de Deus, porque Deus é irresistível, e quando Deus vem em unção, meu irmão, é irresistível a bênção não chegar, é impossível as pessoas não verem que Deus está te abençoando, porque quando você está na presença de Deus, você brilha, não o seu brilho, mas o brilho dele brilha em nós, e ele nos faz alcançar coisas que antigamente não alcançávamos. Então a primeira coisa é o momento da nossa fama corre, os pães se multiplicam, todos querem estar perto de nós. Tudo que nós começamos a fazer produz, tudo que você coloca a mão prospera. E aí não é Deus que está vendo, porque no deserto Deus está vendo, na carpintaria Deus está vendo, na manjedoura Deus está vendo, o homem não está vendo. Nessas 3 etapas iniciais, você faz, mas as pessoas não te notam. Você, por mais talento, por mais dedicação que você tem, você não é notado pelo homem. Mas nessa fase aqui não. Tudo que você faz é visível ao olho humano. Tudo que você fazer a partir de hoje, se eu creio que essa palavra está entrando no teu coração, as pessoas irão reconhecer, as pessoas irão dar nota, as pessoas irão dizer: realmente ela sabe fazer, realmente ele sabe fazer, realmente há Deus na vida dele, há Deus na vida dela. Tudo que você faz produz. Aonde você pôr a mão, tudo
prospera. Não, você não está entendendo. Não é possível, não acredito. Irmãos, eu estou profetizando. Tudo que você faz tem que, a partir de agora, produzir. Pastor, o que a Bíblia diz sobre produzir? O que ele diz? Quando você está em Deus, ou produz 30, ou produz 60, ou produz 100 por um, mas tem que produzir. Então eu quero profetizar, se você tem pouca fé, pega pelo menos 30. Se você está no meio termo, pega pelo menos 60. Mas se você está com o coração aberto, se você está crendo que hoje você pode mudar a sua história, pode crer que você vai colher 100 por um sim. Porque tudo aquilo que nós plantamos na presença de Deus, nós já vamos começar a colher, diz o Senhor. Você vai andar sobre águas. Pastor, o que é isso? Pode ser que você não ande como Jesus andou, como Pedro até deu uns passinhos, mas isso significa que a partir de agora, porque eu creio, irmãos, meditando na palavra de sexta, na meditação da palavra de sábado, quando eu estava meditando, eu assim, Deus é tremendo. Porque na mesma palavra que nós estamos meditando na semana toda, Deus usa a minha esposa pastora para pregar na sexta, usa o diácono para pregar ontem, e eu fui pensando, Deus, tu és tremendo. Porque Deus falou assim, meu filho, não tem problema não, sabe o que você teve perdido? Muitas vezes o ministério perdeu durante, sabe por quê? É porque vocês foram lutar contra Ai sem eu. Eu não fui nessa peleja, eu não fui nessa luta, eu deixei vocês baterem com a cabeça um tempinho, até vocês aprenderem o seguinte, que sem a presença do Senhor teu Deus, não entra na peleja não. Mas depois que a gente lava o nosso coração, depois que a gente se inclina para Deus, depois que a gente se acerta com Deus, fala, não, Deus, realmente, Deus, olha, parei de querer fazer as coisas do meu jeito, parei de fazer as coisas segundo meus conceitos, parei disso, eu vou buscar o Senhor na direção do Espírito do Senhor, eu vou na oração, eu vou na palavra, eu vou na consagração, porque essas são as minhas armas, e quando você começa a se consagrar, você começa a orar, você começa a buscar o Senhor, e Deus fala, agora que você está comigo, não tem problema não, pode ir lá agora, porque eu sairei com o teu exército e a batalha já é ganha, porque eu já te dei ela. Quando a Bíblia fala assim que você vai andar sobre as águas, é que você vai fazer coisas que ninguém faz. Por isso que Deus está levantando um povo diferente. Você nunca poderá fazer a diferença sendo igual. Por isso que Deus fala, olha, quer dizer uma coisa, você vai andar sobre as águas, você vai fazer coisas que ninguém faz, seu louvor tem que ser diferente, sua ministração da palavra tem que ser diferente, o seu culto tem que ser diferente mesmo, porque é uma diferença, irmãozinho, entre você ser igual e você ser diferente. Uma mulher do fluxo de sangue foi diferente em um culto para Deus, havia 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e todos tocavam em Jesus, mas ninguém recebia unção. Veio uma criança, uma mulher que possivelmente ficou 12 anos, e a caminhada que ela andou foi quase 30 quilômetros até chegar onde Jesus estava. Ela venceu barreira, ela venceu dificuldades, ela venceu tudo. Sabe o que eu aprendo? Quem quer ser abençoado, dificuldade não impede. Quando ela saiu da casa dela, ou de onde ela saiu, da cidade de refúgio, ela falou assim, eu vou prestar um culto diferente hoje. Hoje as coisas vão mudar na minha vida. Hoje as coisas vão acontecer. Então já vou dizer uma coisa, se você está ainda boiando nesse culto, se você ainda está olhando e buscando outras coisas, se você ainda não centralizou, se você ainda não se aterrizou nesse culto, escute o que Deus vai te falar nessa hora, porque está totalmente fora da pregação. Então Deus está me usando nesse momento agora para te falar. Quando você vem na direção de Deus para prestar um culto a Deus, as coisas têm que se manifestar. Pare de prestar um culto igual. Deus não quer um culto igual. Deus estava ali pregando e 5.000 homens tocando nele, tudo igual, e nada acontecia. Veio uma pessoa sofrida, de coração abatido, de coração quebrantado, mas quando tocou em Deus, quando ela entrou na presença de Deus num culto, ela falou assim, não, hoje a minha vida muda. Então se você quer mudança, basta você prestar um culto agora.
Então, se você ainda não centralizou no culto, incline a sua cabeça por um minuto e fala: Deus, a partir de agora, eu não perco mais nem um minuto do seu culto. Deus, eu quero ser tocado, e se o Senhor não me tocar, eu te toco agora pela fé, mas que as coisas mudam na minha vida, isso muda, isso vai ter que acontecer. Deus, faz a obra na minha vida agora, em nome de Jesus. Outra coisa que nós aprendemos é que nós ressuscitamos sonhos. Olha para a pessoa do seu lado, toca nela e fala assim: se o seu culto está sendo diferente, Deus vai me usar. Seus sonhos agora são ressuscitados. Tudo aquilo que você perdeu a esperança, eu dou uma ordem no reino espiritual, que ele ressuscite e ele cresça diante da tua presença, porque Deus, o Deus Todo-Poderoso, me usa para falar com você, em nome de Jesus. Você crê nisso ou não? Ressuscita sonhos e esperanças das pessoas, que é uma prova de que Deus vai começar a te usar. Você terá sempre uma palavra de ânimo para todo desanimado que estiver perto de você. Toda pessoa que estiver desanimada perto de você, meu irmão, você vai falar assim: não, Deus é grande na minha vida, e se Ele é grande na minha vida, Ele vai tocar em você, porque Deus jamais desamparará um justo, diz o Salmo 37, verso 28, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigará o pão. A palavra de Josué, capítulo 1, verso 5, diz: eu estarei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. É a mesma palavra que cai para a igreja de Cristo, lá em Hebreus, no capítulo 13, no verso 5 também, que diz: olha, não te deixarei e nem te desampararei. E aí você pode usar, dizer claramente: do que pode me fazer o homem, porque o Senhor é o meu ajudador. Quem te ajuda é Deus. Você vai ressuscitar sonhos. Eu tenho observado que muitas pessoas, inclusive Deus me deu uma lição, justamente por isso que eu nunca mais vou esquecer Josué 7:7. Irmãos, sabe o que é desânimo para um crente? Desânimo significa ausência da presença de Deus. Se você está desanimado, me desculpe, mas eu tenho que falar como um profeta: confesse o seu pecado, arruma suas falhas, porque isso, Deus não se afasta da vida de gente que está firme com Ele. Não se afasta. Deus nunca se afastará daquele que é justo. Pode estar passando por problema, você pode até estar entristecido, você pode até ficar triste em alguns momentos, tudo bem, mas isso não impede de você buscar Deus. Isso não impede, não. Você pode ficar triste, você pode ficar magoado, ficar chateado, mas você vem para a presença do Senhor e fala assim: não, Deus, não, a minha alma clama ao Senhor que me salvou, o meu espírito se anela no Deus da minha salvação. Não, eu posso, não, meu Deus, se eu estou na tua presença, a tua presença tem que vir a mim. Verdade. Então, quando nós estamos assim, irmãos, eu aprendi uma coisa: quando você vê uma pessoa ficar reclamando muito assim, você vê que a pessoa não tem motivo para estar assim, pode chamar no cantinho com todo amor e carinho e falar assim: vamos confessar? Porque a palavra diz: confessai os vossos pecados uns aos outros, que Ele é fiel e justo para nos perdoar, e confessando e orando uns para os outros, você será perdoado. Irmãos, isso é a maior verdade. Isso é a maior verdade que eu tenho aprendido no meu ministério. Às vezes a gente fica olhando para as pessoas, a pessoa com aquela carinha de dó, de piedade, de não sei o quê, coitadinho. Não, filho, você ora, você unge, as coisas não mudam. Sabe o que é isso? É que Deus tem pecado, está com falha. E pecado, da mesma forma que é fácil pegar o pecado, é fácil mandar ele embora. É fácil, irmãos. Eu não sei porque que a gente fica cultivando o pecado. A gente fica cultivando aquilo. Sabe que aquilo faz mal. Sabe que aquilo nos abate. Sabe que aquilo nos deixa fora da presença de Deus.
Sabe que aquilo nos põe em derrota, mas a gente fica ali, né? É que nem assim, é minha artrite, é minha artroide, é minha. As minhas dores nas costas, já ganhei, fez uma aliança com a doença. Não fez aquilo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: vou te dar uma palavra de Deus. Provérbios 28, 13. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Sabe o que está escrito lá? Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre sempre viverá preso àquilo e nunca prosperará. Quer ser próspero? Confessa, libera, solta, põe embora, porque Deus quer que a misericórdia dele te alcance nessa manhã. Aleluia! Então, se você quer os seus sonhos ressuscitados, é só você crer que a unção do Senhor desceu sobre a sua vida. Isso é tudo por fé. Isso é tudo por fé. Se você crê que você recebeu uma unção nessa manhã, você já mudou. Porque eu posso virar quase 1 litro inteiro de azeite na tua cabeça. Se você não crê que aquele azeite é santo, se você não crê que a unção, que a oração do profeta não vai te alcançar, não adianta, irmão. Porque tudo é possível que crê. Se você crê que a unção desce, a unção desce. Se você crê que as coisas mudaram, as coisas mudaram. Se você crê que as coisas vão acontecer de melhor agora, você pode saber aquela porta, sabe de uma coisa: Deus já saiu na tua frente dando vitória em todas as situações, porque você crê. E se eu creio, tudo é possível que crê. O mar abre, olha, eu ando sobre as águas, o pão multiplica, olha, eu ressuscito mortos, olha, eu faço tanta coisa. Por quê? Porque eu creio. Por isso que Paulo diz, conhecedor dessa teologia, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele vai dizer o seguinte, 1 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele vai dizer: olha, eu criei, por isso eu falei. Primeiro eu creio, depois eu falo. Se eu não cresce que Deus ia me usar nessa manhã, eu nunca sairia da minha cama hoje, irmãos. Se eu não cresce que Deus iria te trazer aqui para ouvir essa palavra, eu jamais iria subir e pegar nesse microfone. Sabe por quê? Você não me seduz, seu dinheiro não me compra. Eu estou aqui em cima como um profeta de Deus para dizer que Ele vai mudar a sua sorte, porque Ele é Deus na minha vida, Ele é Deus nesse altar, Ele é Deus sobre esse púlpito, Ele é Deus sobre os pastores, Ele é dono dos cantores, Ele é dono dos músicos, Ele é dono dos líderes, dos cooperadores, Ele é dono da mesa diaconal e também da geração eleita. E se Ele está aqui nessa manhã, Ele muda a nossa história. Quem concorda comigo, dá glória a Deus aí. Aleluia. Vamos lá. A quarta etapa também diz que o mundo espiritual tem que te conhecer, se submeter e temer você. Eu vou repetir de novo. O mundo espiritual tem que te conhecer, te submeter e te temer. Se você tem medo do diabo, tem alguma coisa de errado. Porque é o diabo que tem que ter medo de você. Aleluia. Minha sogra, onde ministrando, falou uma coisa, a pastoradora deu uma palavra na aula que eu fiquei pensando. Deus dá autoridade ao diabo para que ele viva nas trevas. Então ele só pode viver onde tem trevas. Se houver um pinguinho de trevas dentro do teu coração nessa manhã, eu te exorto a você confessar, a você limpar, porque aonde há trevas ele deve viver. Porque se o seu coração está tomado pela luz de Cristo, as trevas têm que se dissipar, porque as trevas não conseguem viver aonde tem luz. Por isso que ele diz, o mundo espiritual tem que te conhecer, ele tem que se submeter e ele tem que temer você. Demônios têm que temer. Aconteceu uma coisa agora, na hora que a gente estava vindo para o culto, estava eu, a irmã Cleia e também o João Vitor, nós estávamos sentados, e de repente a gente conversando, normal. Entra um rapaz numa estação e entra todo perturbado. Ele sentou e ficou
olhando para mim, olhando para a irmã, e se dobra. Eu falo assim: daqui a pouco ele me beija, ou daqui a pouco ele deita no colo da irmã. E nós simplesmente, a gente conversando, né, e a gente viu que ele começou a ficar distorcido. Aí eu olhei assim, olhei para a irmã, ele ficou assim, eu já pensei: Deus, olha, eu estou repreendendo. Mal comecei a falar, o rapaz já levanta, já pega a mala e já sai. Foi a coisa mais esquisita. Mas eu entendi uma coisa ali. Ele te conhece, ele te submete e ele teme. Ele tem que temer você. O endemoniado de Gadareno lá, se você pega Marcos 5 até o verso 20, acontece uma cena que para mim no mínimo esquisita. Primeiro, que é uma cidade judaica. Segundo, que para um judeu um porco é considerado um animal impuro. Agora me diz, por que judeus têm uma criação de porcos, se para eles aquilo era maldito? Significa que também, que Gadara, além de ser uma cidade portuária, havia muita influência entre e sai de várias culturas. Então entram várias culturas dentro daquela cidade, a ponto deles fazerem até criação de porcos, mesmo sabendo que a lei da religião deles diz que aquilo é maldito. Interessante isso, né? Como, você pensa que isso mudou? Isso não mudou, não. Tem muito crente que sabe que é pecado, mas quer ficar no pecado. Tem muito crente que sabe que aquilo Deus não se agrada, mas quer pôr no corpo. Deus sabe muito bem que Deus não aceita isso, mas faz questão de fazer, achando que Deus vai passar um pano por isso. Aí na hora que chega uma pessoa cheia do Espírito Santo, e isso vai começar a acontecer contigo, depois você não vem me ligar às 3 horas da manhã para expulsar demônio, não, que eu vou orar para você, você pode expulsar, que a autoridade já foi dada na sua vida, viu? Aí chega uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de unção, vai entrando, você não precisa nem pregar, os bichos já ficam tudo ali, ó. Vamos perguntar: o que você está fazendo aqui? Volta para a tua terra. O que você está fazendo aqui? Não é você estar aqui, não. Por que você está aqui? Agora você começa a entender porque no trabalho, na rua, você sente algumas afrontas. E você não entende por causa disso. Porque o seu espírito está ficando iluminado e as trevas ficam irritadas quando a luz brilha. Aí Jesus fala assim: ó, não vou nem conversar com você, não. Vai saindo aí, vai saindo de um por um, faz fila indiana para não fazer transtorno, vai saindo assim, sem confusão nem nada. Aí o endemoniado diz: deixe que nós entramos nos porcos. Eles que falaram. Você também, então vai, deixa que você saia, deixa que você desapareça daqui, não quero, porque aonde Deus está, irmão, Ele não divide lugar com manifestação satânica. Ele não divide espaço nem com o diabo, nem com as suas manifestações, porque se você tem Deus na sua vida, na sua casa tem que ter Deus, no meio do seu relacionamento tem que ter Deus, não tem demônio, não tem droga, não tem bebida, não tem vício, não tem nada, só que tem a presença de Deus na sua casa. Amaracharás. Por isso que Marcos 16, no 15 ao 18, vai dizer uma palavra muito mais poderosa: e estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, diz o Senhor, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, pisarão sobre os escorpiões, beberão coisas mortíferas, dano nenhum te acontecerá, e pode pôr a mão nos enfermos sim, e mandar essa enfermidade embora, porque o Deus que você está na sua vida é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que transforma. Oh, aleluia. Esses sinais seguirão os que creem. Você crê?
Se você crê, receba. Se você crê, tenha. Se você crê, se apodere dessa palavra. Se você crê, você tem autoridade a partir de agora no mundo espiritual. A partir de agora eu libero uma palavra espiritual sobre a sua vida. A partir de agora demônios tremem diante da sua presença. A partir de agora os demônios se submetem à tua palavra. A partir de agora o mundo espiritual sabe quem você é. Ele te conhece e ele se submete à palavra do Senhor que sai da sua boca. E tem mais, ele teme a tua presença, porque aonde você chegar, as obras das trevas terão que ser desfeitas. Ele veio para roubar, matar e destruir, mas eu e você estamos firmados em 1 João capítulo 3 verso 18, que diz: para isso se manifestou o Filho do Homem, a saber Jesus Cristo, para desfazer as obras do diabo. Se Jesus Cristo manifestou na sua vida, Jesus Cristo habita o seu coração, Jesus Cristo está no seu coração, então ele começa a desfazer toda a ação do diabo na tua vida agora, em nome de Jesus. O único problema de tudo isso, antes, mesmo sem querer, todos percebem que Deus tem algo na sua vida. Isso é maravilhoso. Você não precisa fazer propaganda, as pessoas sabem, Deus é na vida dele. Não, indiscutível, Deus é. As pessoas já sabem. Só tem um problema. Qual é o problema? O problema é que a maioria das pessoas que vão te seguir, te seguem apenas pelo aquilo que você pode fazer por elas. Mudei. Né? O texto de João, que é da multiplicação de pães, você pode ir lá depois, João 6, vai acontecer algumas coisas. Abre lá para mim. João capítulo 6. Primeira coisa que acontece: muitas pessoas buscam a Deus por interesse e não por fé. Nessa manhã eu tenho que fazer essa pergunta diante de Deus, que há de julgar vivos e mortos. Você está buscando a Deus apenas para Ele solucionar os seus problemas? Ou você está buscando Ele porque você o ama, independente do que Ele te dá ou do que Ele te tira? Vou ser mais profundo ainda. Você não vem para o Evangelho para receber coisas. Você vem para o Evangelho para se dispor de coisas. Nunca venha para Jesus pensando no que você vai ganhar com isso. Você já ganhou. O céu já vale tudo que Deus possa te dar. Já te deu tudo. O resto, se você tem uma vida piedosa diante dele, ele vai acrescentando a você bênçãos. Mas nunca venha para Deus, jamais chega na presença de Deus apenas para ter algo em troca, ou para buscar, porque o que acontece nesse texto é justamente isso. Existem algumas pessoas que buscam a Deus apenas por religião, ou por tradição, por interesse religioso. Se não tivermos o devido cuidado quanto à adoração e ao servir a Deus, podemos cair num laço de formalismo, tradicionalismo, frieza espiritual, podemos cair na religiosidade e passamos a tratar a Deus e a sua igreja como um hábito religioso ou mesmo com uma questão hereditária, assumindo uma religião herdada dos antepassados. Cuidado com a frieza religiosa. Olha aqui, deixa eu falar já para os nossos filhos. Você não deve ser crente porque sua mãe é crente. Todo dia, quando eu vou cantar historinha para minha filha, eu falo: olha aqui com o pai. Sei que você é pequenininha, mas daqui a pouco você vai entender. Fala: Senhor Jesus, ela, Senhor Jesus, eu entrego minha vida para o Senhor. Todo dia. Sabe por quê? Eu estou incultando na cabeça da minha filha o seguinte: não é porque o pai dela é pastor, não é porque a mãe dela é pastor, que ela vai poder sentar e falar assim: afinal de contas, meu pai, minha mãe, minha avó, tudo pastores, Deus já vai me abençoar. Você pode levantar essa mãozinha tua aí, confessar seus pecados, confessar Jesus Cristo como muito suficiente salvador da sua vida, porque a salvação é individual. Se seu pai, sua mãe é muito crente, mas você não é, meu filho, então aceita. E conheça o Deus dos seus pais. Porque Deus chegou a Abraão e falou assim: olha, Abraão, eu sou Deus. Ande na minha presença e
e ser perfeito, e eu serei o teu Deus. Então Abraão aceitou a Deus. Aí Abraão teve um filho, o filho dele, Isaac. Deus apresenta, chega a Isaac e fala: eu sou Deus do seu pai. Não sou seu Deus ainda. Aí Isaac aceita. E aí Deus passa a ser Deus de Abraão e Deus de Isaac. Isaac tem um filho, o nome dele é Jacó. E Jacó está no meio de um conflito. Deus se apresenta para ele assim: Jacó, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac. Não disse Deus de Jacó. Aí Jacó teve que aceitá-lo para depois os filhos de Jacó, a herança dele de Israel começou a dizer: nós servimos o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe o que nós aprendemos com isso? Tem gente que é assim: eu sirvo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que nem o povo dele. E Deus falou assim: mas você ainda não é, mas eu ainda não sou o seu Deus. Eu sirvo o Deus da minha mãe, do meu pai, do pastor, da pastora. Vamos parar com isso, irmãos. Nunca chegue a Deus por interesse religioso. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí Ele passa a ser Deus do seu pai, Deus do seu avô e Deus também seu. Porque eu venho de uma casa sacerdotal, eu tenho tio pastor, tio missionário, tio, pai que era pregador, e primos missionários tal, mas isso não me deu o direito de dizer sou salvo. Pelo contrário, quando eu aceitei a Jesus Cristo, aí sim eu pude dizer: eu sirvo o mesmo Deus que o meu tio serve, que o meu pai serviu, que a minha mãe serve, que o meu irmão serve, que a minha prima serve. Agora eu sirvo o mesmo Deus, porque eu aceitei Ele como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então algumas pessoas servem a Deus apenas por isso. E eu espero que nessa manhã não tenha isso. A outra coisa que acontece, servir a Deus por interesse, sem ser um interesse religioso, é o interesse material. Então ou você serve a Deus por interesse, ou você serve a Deus por fé. É fácil você descobrir uma pessoa que está buscando a Deus por interesse. Como é que você sabe que essa pessoa está buscando a Deus por interesse? É simples. Se você abrir sua Bíblia em João capítulo 6, você vai ver que aconteceu algo inusitado. O que aconteceu? Acontece que eles estão sendo alimentados por Deus, servindo a Deus, e aí no verso 22 a multidão começa a procurar Jesus. Todo mundo começa a procurar Jesus. Onde é que está Jesus? Está aqui? Não. Jesus está ali? Não. Vamos. Ele não está aqui? Ele foi para Cafarnaum. Desce todo mundo para Cafarnaum. Vai todo mundo para lá. Chegam lá, eles chegam com aquela carinha de gente boa e diz: mestre, onde é que o senhor está? Faz tempo que o senhor chegou, foi? Faz tempo que o senhor está aqui, Jesus virou para ele assim: olha, vamos parar com essa conversa fiada. Porque você só está aqui por causa do pão que eu te dou. Porque se eu não te desse pão, você não teria vindo aqui ouvir minhas palavras. Você já imaginou se eu der uma palavra dessa para alguns irmãos dentro da igreja? Você já imaginou, irmão? Olha que absurdo. Ele falou assim: não, você só está aqui porque, verso 25, e achando o outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui, Jesus respondeu: na verdade vos digo que buscai, não pelos sinais que viste, mas por causa do pão que vos tem saciado. Você só está me buscando por interesse. Você só está vindo aqui, me buscar porque eu tenho para te dar. Mas você não quer aprender de mim. Você quer que eu arrume o seu carro, quer que eu arrume o seu trabalho, quer que eu arrume dinheiro, quer que eu arrume alguém para você, quer que eu acerte aqui, mas você não quer me servir por amor, você está me servindo pelo interesse. Aí sabe o que acontece? Acontece no verso 41. Eles ficaram tão chateados que no verso 41 diz assim: murmuravam, pois, deles, os judeus, porque dizia: eu sou o pão do céu, o pão que desceu do céu. E eles começaram a murmurar, reclamar.
Então, como é que você sabe que uma pessoa é simples, irmãos? Eu orei e busquei a Deus palavras para te dizer como é que você descobre uma pessoa que está buscando a Deus por interesse ou uma pessoa que está buscando por fé. É fácil descobrir uma pessoa que serve a Deus por interesses pessoais, financeiros, etc. Pois elas, quando enfrentam dificuldades, logo abandonam a Deus, alegando que Deus não os atendeu. Elas também abandonam a Deus quando são atendidas nas suas necessidades, pois acham que não precisam mais de Deus. Essas pessoas buscam apenas um tempo na igreja, onde buscam ser servidas a Deus, da igreja e até dos irmãos. Elas não assumem um verdadeiro compromisso de vida com Deus, pois têm outras prioridades. Por isso que esse ministério, irmãos, cresce assim, de pinguim em pinguim. Porque chegou aqui com interesse, irmãos, na hora que começa a ouvir essas pregações que a gente dá aqui, dos pastores, dos pregadores, dos líderes, porque no Ministério Cajarão a gente prega mudança de caráter. Se a pessoa não quer mudar caráter, meu irmão, não é o lugar dela aqui, com certeza. Não é. Porque, irmão, aqui você só prega mudança de caráter. Muda primeiro o seu caráter, a bênção material chega. Muda primeiro o seu caráter e a bênção vai chegar assim. Cuida primeiro da tua casa e aí a bênção chega. Olha, cuida primeiro, ama sua esposa, ama seus filhos, ama seu marido e aí a bênção chega material sim. Porque primeiro é o caráter, depois é a bênção financeira. Aí as pessoas se chocam. Porque estão alimentados por um evangelho fútil, vazio, de troca, onde Deus não precisa ter um relacionamento. Você acha que Deus colocou Isaías 54, quando verso assim, eu sou seu marido, por quê? É que ele estava assim, não, eu sou seu marido. Quero compromisso comigo. Me honra, que eu te honro. Então, quanto mais honra nós damos para Deus, mais Deus nos honra. Como mais na presença de Deus nós vamos estar, mais a presença dele Ele vai nos dar. Mas então, o que nós aprendemos? Ou você serve a Deus por interesse, ou você serve a Deus por fé. Nessa manhã eu quero convidar você a servir a Deus apenas por fé, irmãos. Você sabe por quê? Porque o maior erro nosso é tentar mudar o caminho, o curso do percurso, achando que vai nos levar ao mesmo fim. Eu sei que todos nós necessitamos de bênção. Eu sei que todos nós carecemos de bens materiais, de afago, de amor, de carinho. Todos nós precisamos de uma pessoa do nosso lado. Todos nós precisamos, Deus não fez o homem para viver só. Todos nós precisamos de condição financeira para sustentar, porque Deus quer que nós pagamos as nossas contas. Então, Deus sabe do valor que tem o material. Deus sabe muito bem disso. Mas, irmãos, você tem que entender que princípio é princípio. Quando a palavra do Senhor diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas, Ele está dizendo, olha, primeiro você busca o meu reino, você me busca, você anda na minha presença. Por quê? Você não precisa se preocupar com nada. Se você andar comigo, se você estiver seguro, se você acreditar que eu realmente sou seu Deus, se você depositar todas as ansiedades, não se preocupe, porque da justiça eu cuido e também do material ele vem até você. Isso é princípio. Pastor, mas e se eu conseguir material, bênçãos materiais sem ter o espiritual virá até mim? Não, porque daí você ficará insatisfeito, você ficará sempre cabisbaixo, você sofrerá sempre. Irmãos, nós estávamos estudando. É que não tem tempo. Eu vou abrir essa exceção. Eu vou abrir. Abre sua Bíblia, 1 Reis, porque isso tem que ser pregado na igreja toda e não somente nas aulas que nós estamos no sábado. Se você vai para a 2 Reis, melhor dizendo, capítulo 4, ele vai falar das necessidades de uma pessoa de Deus e daquilo que a pessoa precisa. Você vai ver que um homem de Deus chamado Eliseu está andando na presença de Deus. E a forma mais fácil para você ganhar almas, irmãos, é você dando bom testemunho. Você dando um bom testemunho, não se preocupe, as pessoas vão querer te imitar. Rapaz, porque se as coisas estão dando certo para ele, vai dar certo para mim.
E ele começa a andar. E uma mulher diz, no verso 9, ela dá uma palavra. Ela chama o marido e diz: amor da minha vida, tenho que te dar algo muito importante para falar. O quê? Eu tenho observado o andar, durante todos esses dias, o andar de uma pessoa. Eu disse: quem? Esse homem que passa todos os dias na nossa frente, na nossa casa, ele é, ela afirma, ele é um santo homem de Deus. Quando você dá testemunho, as pessoas falam: ele é, viu? Você vai falar: não, porque eu sei que ele é. Ele é santo homem de Deus. Aí fala: como o reino espiritual rege dessa forma, eu tenho que ceder alguma coisa a quem anda na presença de Deus. Qual é? Ele fala assim: olha, verso 10, vamos fazer o seguinte: façamos um pequeno quarto, pequeno, humildade, quarto, cobertura. Aquele que anda na presença de Deus terá sempre uma cobertura espiritual e também financeira, e também material. Nunca faltará sobre você um teto para você morar, nunca faltará um abrigo para você estiver, haverá uma cobertura. Deus vai te proteger da morte, vai te proteger dos levantes, Deus vai sempre te proteger. Há sempre uma cobertura. Façamos para ele uma cobertura, façamos para ele um quarto, e tem mais, põe aí uma cama, porque ele precisa descansar. Quem anda na presença de Deus tem uma cobertura e sempre um lugar de descanso, sempre terá um lugar de refúgio, sempre terá um lugar onde você inclina a sua cabeça e descansará. À sombra do Onipotente você estará sempre seguro. Você terá uma cobertura, você terá uma cama e você terá uma mesa, lugar de sustento. Nunca faltará o pão na sua mesa. Eu estou falando por experiência própria. Desde o dia em que eu comecei a andar na presença de Deus, nunca faltou um alimento na minha mesa. Nunca faltou. Porque quando você crê que ele sustenta, ele sustenta. O alimento vem de perto, o alimento vem de longe, o alimento chega, mas nunca falta. Há sempre uma mesa preparada para você, na presença dos seus inimigos. Há sempre uma mesa preparada na presença do rei que te alimenta. Há sempre uma mesa. Então quem anda na presença de Deus, anda em humildade, tem uma cobertura, tem sempre um lugar de descanso e tem sempre um lugar de sustento. E vai muito mais profundo que isso. Prepara para ele também uma cadeira. No tempo de Eliseu, só se assentava quem tinha autoridade. Porque no auditório só tinha lugar, só se sentava em bancos e cadeiras quem tinha autoridade. Quem não tinha autoridade senta tudo no chão, para dizer que não tem autoridade. Aí você entende o que Efésios, Paulo, conhecedor dessa teologia tão profunda, ele diz: nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Sabe o que ele está falando? Quando você se assenta com Cristo Jesus, significa que abaixo dos seus pés estão principados, potestades, dominadores, príncipes das trevas, demônios, grandes, pequenos, médios, com chifre, sem chifre, com rabos, com tridente, sem tridente, bonito, feio, grande, gordo, magro, está tudo debaixo dos seus pés. Porque a igreja está assentada com Cristo. Então Deus, Ele não só te dá uma cobertura, Ele não só te dá um lugar de descanso, Ele não só te dá um lugar que você pode se alimentar, mas Ele também te dá autoridade para isso. E o mais profundo ainda, Ele diz: mas ponha lá um candeeiro. Eu vou profetizar isso na sua vida. Nunca faltará luz nos seus caminhos. Nunca andarás em trevas, diz o Senhor. Naum 1:7 repousa sobre a sua vida. Deus não tem o culpado por inocente, mas para os seus há sempre um caminho no meio das tormentas.
Miqueias capítulo 7 diz: você pode até dormir nas trevas, mas eu, o Senhor, serei a luz que brilha sobre a sua vida. Nunca mais andará em trevas, nunca mais andarás confundido, diz o Senhor. Salmo 25: repousa agora sobre a sua vida. Nunca mais ficará confundido. Confundidos ficarão todos aqueles que abandonam o Senhor, mas aqueles que andam na presença do Senhor, luz para os meus caminhos é tua palavra, diz o Senhor. Aleluia! Então você tem uma cobertura, você tem um lugar de descanso, você tem um lugar de sustento, você tem uma mesa, você tem uma cadeira porque você tem autoridade, e você anda sempre na luz porque o Senhor está na tua vida. Para nós terminarmos, já que você entendeu tudo isso, já que você entendeu que não basta buscar a Deus por interesse, porque não adianta, buscar a Deus por interesse é sofrer dentro da igreja. Porque nem a salvação você tem. Você precisa crer nisso. Mas concluindo, mesmo que o Senhor te engrandeça na terra, saiba que poucas pessoas se alegrarão com a sua vitória. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e dedique a Ele a razão do seu sucesso, guardando sempre no seu coração da soberba. Tem muita gente chorando do teu lado e eu louvo a Deus, olha, porque você está passando por luta e tem sempre alguém para te consolar e chorando junto. Mas vamos ver se essa pessoa vai estar do seu lado quando Deus te exaltar. Porque muitas pessoas até choram com a gente. Mas na hora que Deus se engrandece, ela nos inveja. Eu estou falando isso para você, porque o Espírito Santo me impele a dizer essas coisas, porque é verdade. Existe o sol, existe a lua, existe o dia, existe a noite. Sabe por que Deus faz isso? Sabe por que existem as 4 estações do ano? É porque Deus está dizendo que isso são etapas da sua vida. Haverá o dia do sol, mas tem a noite. Então se prepara para a noite. Tem o verão, que é maravilhoso. Antes disso tem a primavera, né? Porque começa com a primavera, coisa maravilhosa, as flores, o vento começa a soprar mais suave, você se apaixona, as flores brilham e brotam, é maravilhoso. Vem o sol do verão, você está a pleno vapor da vitória, mas daqui a pouco começa o outono, e depois vem de novo o inverno, mas depois vem de novo a primavera, e depois vem de novo o verão, e depois vem de novo o outono, e depois vem de novo o inverno, mas depois vem de novo a primavera. Cada dia levanta um dia pela manhã e ele anoitece logo. Sabe o que Deus está falando? Desfrute do dia do sol, mas se prepare para o dia das trevas. Tem gente aqui, irmãos, que Deus já engrandeceu muito, mas foi tolo, não soube administrar, não soube cuidar, não soube gerenciar, e aí veio as trevas. Mas deixa eu te dar uma palavra para você, que o sol vai brilhar de novo. Vai brilhar de novo. Não deu certo aquela hora, não se preocupe, vai brilhar uma nova oportunidade na sua vida. E quando essa oportunidade brilhar, meu irmão, se prepara, aprenda com seus erros. Aprenda com o outono, aprenda com o inverno. Quando a primavera brotar de novo, não, dessa vez eu vou cultivar, dessa vez eu vou guardar. Na hora que você estiver aprendendo, não, agora eu vou cuidar mais ainda, e vou te dar princípios primeiro. Cuida primeiro da sua intimidade com Deus, priva Ele, coloque Ele como prioridade, não como opção na sua vida, não. Quando você colocar Ele em prioridade, seu coração está guardado da soberba. Deus vai te engrandecer, mas se o seu coração ainda está lá dentro, lá da manjedoura, humilde na presença do Senhor, você vai desfrutar do melhor dessa terra, sim, mas o seu coração está lá guardado no átrio santo do Senhor. Oh, aleluia! Deus vai mudar o seu cativeiro, vai! Deus vai mudar a sua sorte, Ele já mudou hoje. Deus vai mudar as coisas, vai sim, mas guarda o teu coração. Em nome de Jesus, ouça a voz desse profeta, guarde o teu coração, guarde a presença de Deus. Pastor, como é que eu guardo? 2 salmos maravilhosos que nós podemos guardar. Davi sabia muito. Davi teve altos e baixos.
Davi sabia muito bem o que era unção e reconhecimento. Davi sabia. E eu e você estamos aprendendo. Ele sabia que as coisas, que onde ele põe a mão tudo prospera. Ele sabia que tudo que ele fazia acontecia. Ele fazia coisas extraordinárias que as pessoas não faziam. Ele sabia que ele era diferente, por isso ele fazia a diferença. Mas ele sabia também que a maioria das pessoas que chegavam perto dele não eram assim tão amigas. Como é que ele guardou o coração dele? No Salmo 113 e no Salmo 103, que ele diz: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso, seja louvado o nome do Senhor, exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, qual se inclina para ver o que está no céu e na terra, levanta o pobre do pó, e do monturo levanta o necessitado, vá para se assentar junto aos seus príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo, faz que a mulher estéril habite em casa, seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Muda aí. E o Salmo 103 vem assim: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Quer guardar o seu coração dessas coisas que vão acontecer? Quer? Dê a Deus a prioridade. Dê a Deus a prioridade da sua vida. Porque quando Ele é a prioridade, a felicidade tem que te alcançar. Você não corre atrás da felicidade. Ela que tem que vir atrás de você. Sabe por quê? Se você tem Deus. E aonde Deus está, meu irmão, até a tristeza salta em alegria. Então a felicidade tem que vir, não eu correr atrás dela. Então, como é que eu resumo isso? A unção desce na sua vida? Desce. E vai descer nessa manhã. Se já não desceu, porque eu creio que espiritualmente ela já desceu. Mas então nós precisamos trabalhar duas coisas. Primeiro, guardar o seu coração da soberba. E depois pedir para Deus, depois você tem que reconhecer Deus em todos os seus caminhos. E em terceiro, por último, nós vamos ungir você nessa manhã. Ungir você.